Olá meu irmão, olá minha irmã. Convido agora para conhecer a história de Nimrod na Bíblia. Nimrod era o filho de Cuxi, neto de Cã e bisneto de Noé. O nome Nimrod, Nimrod ou Nemrod significa rebelde, ou literalmente se rebeliar. Segundo a Bíblia, Nimrod foi o primeiro homem poderoso na terra. Depois do dilúvio, os filhos de Noé tiveram muitos descendentes que se espalharam pela terra. Cã, o filho mais novo de Noé, teve um filho chamado Cuxi, que gerou Nimrod. Apesar de Nimrod ser citado na Bíblia como o primeiro homem poderoso na terra, há poucas informações comprovadas sobre a sua vida. A Bíblia nos revela que Nimrod era um homem valente caçador. Daí a expressão valente como Nimrod, que aparece em Gênesis capítulo 10, verso 9. Naquela época, a caça também estava associada à guerra, o que aponta que Nimrod era um homem que derramava sangue, forte, valente, que conquistava e não apenas caçava animais. Alguns estudiosos consideram que ele teria sido um homem bom, que servia o seu povo como caçador, livrando-se de animais ferozes que infestavam o seu país. Outros consideram ainda que ele começou como caçador, mas tentou exercer domínio e controle sobre os seus vizinhos, pelo uso da força e sujeição. Isto é, há quem acredite que ele era um perseguidor e invasor violento, se apossando de bens e propriedades dos outros. O reino de Nimrod, provavelmente, foi o primeiro rei organizado da terra depois do dilúvio. Por causa disso, ele ficou conhecido como o primeiro homem poderoso da terra. Nimrod foi para a região de Sinear, a antiga Babilônia, e fundou várias cidades antigas como Babel, Eraque, Acade e Calné. Depois, ele seguiu para a região da Assíria, onde fundou Nínive e outras grandes cidades. Mesmo muito tempo depois, a Assíria ainda era conhecida como a terra de Nimrod, conforme aparece relatado em Miqueias, capítulo 5, verso 6. Boa parte da fama de Nimrod não vem dos escritos bíblicos, mas de escritos de tradições judaicas, como o Talmud babilônico e estudos arqueológicos. Alguns estudiosos buscam associar Nimrod a outros deuses babilônicos e assírios da guerra e da caça, mas não há evidência comprovada de que Nimrod tenha sido uma divindade babilônica, por exemplo. Em Gênesis, porém, Nimrod aparece como um herói humano e não divino ou até mesmo semidivino. Embora a história de Nimrod tenha se popularizado, não há nenhuma comprovação bíblica que Nimrod teria se casado, por exemplo, com a sua mãe ou teria construído uma torre de Babel. Nimrod se casou com a sua mãe? A Bíblia não menciona sobre Nimrod ter se casado com a sua própria mãe. Segundo a tradição judaica, Semiramis era mãe de Nimrod e posteriormente se casaram. Mas a história de Semiramis não aparece na Bíblia. Ainda segundo relatos de historiadores, Semiramis fundou várias cidades, incluindo a própria Babilônia, estando assim associado à construção da Torre de Babel. A ideia de Semiramis fundar várias cidades e se casar com o seu filho Nimrod e ter um filho chamado Tamuz não é bíblica, tratando-se apenas de pura especulação. Nimrod construiu a Torre de Babel? Assim como a relação amorosa de Semiramis, a Bíblia não diz nada sobre Nimrod ter construído, por exemplo, a Torre de Babel. A construção da Torre de Babel acontece em Sinear, a mesma região onde Nimrod fundou várias cidades, relatado em Gênesis capítulo 1, verso 2 a 4. Provavelmente a extensão do seu império, que inclui toda a Mesopotâmia, como a Babilônia ao sul e a Assíria ao norte, poderá ter tido alguma relação com a fundação de Babel e com a torre. No entanto, em nenhum momento a Bíblia faz alguma ligação entre Nimrod e a Torre de Babel. Esta atribuição dada a Nimrod da construção da Torre de Babel vem da tradição judaica, sendo sustentada, por exemplo, por historiadores conceituados e muito conhecidos como Flávio Josefo. Em sua obra Antiguidades Judaicas, Josefo diz que Nimrod construiu a torre como uma forma de se vingar de Deus por causa do dilúvio. A ideia é que a torre fosse tão alta a ponto de proteger os seus moradores de futuras inundações, como aquela que devastou toda a terra. Todos os versículos bíblicos sobre Nimrod. No texto sagrado encontramos apenas 3 referências acerca de Nimrod. Uma no livro de Gênesis, onde é narrado um pouco de sua história, outra em 1 Crônicas,
onde é escrita um pouco de sua genealogia e de sua família, e a última outra em Miqueias. Em Gênesis capítulo 10, verso 8 a 10, diz: Coxê gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Eraque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Daquela terra ele foi para a Assíria e edificou Nínive, Reobotoir e Calá. Entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Em 1 Crônicas, capítulo 1, verso 10, relata: Coxê gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Em Miqueias, capítulo 5, verso 6, aparece o seguinte relato: Estes dominarão a terra da Assíria com a espada, e a terra de Nimrod dentre as suas propriedades. Assim nos livrará da Assíria, quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras.